Olá, paz do Senhor para todos, aqui é o pastor Fábio. Hoje vou apresentar mais uma pílula de conhecimento bíblico e a pílula hoje se encontra em Jeremias, capítulo 6, versículos 16 e 17, e diz assim: Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos à voz da buzina. Mas dizem, não escutaremos. Esse texto vai tratar de alguns termos importantes, palavras que se encontram nesses versículos de importância. A primeira, caminhos, no plural. A segunda, veredas antigas. E também aqui, bom caminho. Também nós encontramos no versículo 17 as palavras atalaia e a palavra buzina. Então nós vemos essas palavras são de importância para nós, para o entendimento desse texto. Aqui, o contexto desses versículos é a pregação do profeta Jeremias no período que antecede e vai passar por esse período e vai seguindo até o triste fim do reino de Judá, que é conquistado por Nabucodonosor. Mas Jeremias avisava o povo que essa conquista pelo rei Nabucodonosor da Babilônia era um castigo. A ira de Deus estava se manifestando e o povo seria levado em cativeiro para a Babilônia. No versículo que vemos, Jeremias avisando ao povo, o povo para se pôr nos caminhos, está no plural. O nosso bom senso, a nossa criação particular familiar, a nossa cultura, a nossa vida em comunidades, produzem em nossa vida muitos caminhos. O ser humano, então, começa a ter uma vida, um propósito, em que ele entende que está indo bem, ou que o caminho que ele propôs para si é o melhor para a sua existência. Então, no sentido cultural, no sentido sociológico, antropológico, até no religioso, digamos assim, no sentido espiritual, o homem propõe muitos caminhos para si. Mas aí o profeta Jeremias alerta ao povo a procurar as veredas antigas. Quer dizer que antes do tempo daquele povo, nesse contexto histórico, o povo que antecedeu, os ancestrais desses homens aqui, andavam num determinado caminho, que era chamado, e aqui Jeremias vai chamar, o bom caminho. Foi o caminho que foi aberto por Deus, por intermédio da vida de Abraão, dos patriarcas, de Jacó, Isaac, por intermédio dos fiéis, e depois pelo próprio Moisés, que determinou ao povo de Israel qual era o caminho que deveriam seguir. Esse caminho seria mostrado pela Torá, a lei de Deus. No decorrer da história, a nação israelita passa a
se afastar deste caminho, a se afastar desse bom caminho e começam a perverter, entrando pela idolatria, pela prostituição, pelos vícios sem medida, pelo descalabro sexual, pela uma vida profana, pela uma vida idólatra. E Deus ergue Jeremias para avisar o povo que a justiça de Deus estava chegando. Então aqui ele fala: povo, procure as veredas antigas, procura o bom caminho. Mas vem a resposta do coração endurecido daquele povo: não andaremos. Não andaremos. Vê se nos dias atuais não é assim que ocorre. Pregamos o Evangelho, subimos às tribunas dos púlpitos, anunciamos qual é a vereda de Deus, qual é o bom caminho do Senhor, qual é a boa vontade de Deus. E o povo diz que não quer andar mais nisso. Esse primeiro versículo fala do caminho que é proposto. Esse primeiro versículo fala por onde a gente tem que andar. Então você que está pretendendo ou desejando mudar o curso da sua vida, se distanciando das Escrituras, se distanciando do Evangelho, eu te pergunto hoje, ou te faço esse aviso: pergunta pela vereda antiga, pergunta pelo bom caminho. Qual é o bom caminho? O Espírito Santo vai te esclarecer. Ele vai mandar seu profeta, ele vai mandar o seu vaso ungido, consagrado, para falar contigo. E quando chegar esse momento, não diz que não quero esse caminho para mim. Aí vem o versículo 17, já não está falando mais do caminho, não está falando mais na vereda. O povo não queria andar. Aí o profeta Jeremias fala que Deus levantou atalaias. Atalaia é um termo do português arcaico, né? Que pode ser substituído por torre de vigia. Também atalaia é o nome que se dá à pessoa que fica em cima da torre de vigia. Então é interessante, você tem a torre de vigia e tem a atalaia. Mas cuidado, tem certas torres de vigia aí que faz você ir para o perigo. A torre de vigia que você tem que observar é aquela em que o fundamento dela é a Bíblia Sagrada, sem adulteração, sem mudança de texto, para se coadunar, para ficar de acordo com o pensamento do homem, em vez da vontade de Deus. Cuidado com isso. E tem o atalaia, o homem que fica lá em cima. Aqui o versículo 17 já está falando que o perigo está chegando. Porque o atalaia, a função dele é avisar que o perigo está chegando. Israel tinha essas torres de vigia, essas atalaias, para proteger a nação quando vinha o perigo, ela se preparar do risco. E aí qual é a resposta do povo também? Não escutaremos. O apóstolo Paulo afirma que muitos teriam comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, incômodo nos ouvidos ao ouvir a sã doutrina, a palavra de Deus. E aí eles amontoam, olha o termo como Paulo era bem direto no que falava. Ele diz que vai amontoar doutores segundo as concupiscências, quer dizer, os desejos carnais deles. Então tome cuidado, escute o atalaia de Deus falando: foge da prostituição, foge dos desejos carnais, foge da mentira, foge da arrogância, foge do rancor, foge da maldade. Cuidado, está chegando, o diabo com seus anjos estão se manifestando, o príncipe desse mundo está trabalhando, então tome cuidado. Mas eles disseram: não escutaremos. Houve duas negativas. O coração do povo negou Deus de duas formas: negou o caminho e negou a palavra que era pregada. Então nesta tarde, neste dia, escute a voz de Deus. Primeiro, pergunte pelo caminho certo.
e Deus vai te mostrar. Segundo, escute quando a voz de Deus falar sobre o perigo. Foge do perigo. Foge porque está chegando. Escute. Não seja resistente à voz de Deus. Não dê lugar à tua carne, não. Não dê lugar à tua maldade. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Amém? Vou orar por você. Senhor, queremos entrar pelo bom caminho. Queremos ouvir a voz dos atalaias. Quero estar atento, Senhor, preparado, com o meu coração preparado para aquele grande dia. Porque, Senhor, chegará o momento da tua vinda, e quando o Senhor levar o teu povo, ai dos que habitam sobre a terra, como diz lá no Apocalipse. Então nos prepara, nos faz entrar pelo bom caminho, como tu disseste, Senhor, apertado e estreito é o teu caminho, mas poucos há que o encontrem, mas este é o caminho da salvação. Por isso nos ajuda, Senhor. É o que nós te suplicamos e te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.